Olá pessoal, seja bem-vindo ao Matemática Gym. Hoje, nossa aula é falar sobre existência de triângulos. Primeira coisa, vamos para a definição do que é um triângulo. Triângulo, ele é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Como podemos ver na figura abaixo, nós temos aí os elementos de um triângulo, que são, primeiro elemento aqui, vamos pontuar aqui, os vértices, que é o A, B e C, são esses pontos A, B e C. Segundo, nós temos aqui, ó, os ângulos internos, são os ângulos que estão dentro do triângulo. Então, eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Lembrando que quando eu falo de ângulo, eu vou colocar esse chapéuzinho aqui, ó, no A, no B e no C, para identificar eles. Terceiro, ângulos externos. Então, eu vou usar essa letra Ezinha com chapéuzinho para falar que estou falando de ângulo, e o A aqui para dizer que é o ângulo externo a A. Como que eu faço para identificar o ângulo externo? Olha só, você vai prolongar um lado do triângulo, tá certo? E aí vai ser esse ângulo marcado aqui do lado de fora, ó. Coloca ele aqui de vermelhinho aqui, tá certo? Então, o ângulo externo a mesma coisa eu posso fazer com o ângulo B, eu prolongo o lado aqui e determino aqui, ó, o ângulo externo de B. E a mesma coisa eu posso fazer com C, determino aqui, ó, o ângulo externo C. E o quarto elemento de um triângulo, que são os lados. Olha só, oposto ao vértice A, eu tenho aqui o lado Azinho. Oposto ao vértice B, eu tenho um lado aqui Bzinho. E oposto ao vértice C, eu tenho um lado Czinho. Então, esses são os elementos de um triângulo, tá certo? Continuando aqui, vamos lá. Nós vamos ver agora a classificação dos triângulos. Bem, os triângulos, eles podem ser classificados quanto às medidas dos lados e dos ângulos. Vamos falar aqui, ó, quando os lados, os triângulos podem ser classificados. Vamos falar da classificação em relação aos lados. Primeira coisa, triângulo escaleno. Olha só, primeira classificação, triângulo escaleno. Tem os 3 lados com medidas diferentes, ou seja, o lado A, tá aqui, ó, a medida dele é diferente da medida do lado B, que é diferente da medida do lado C, tá certo? Então, um triângulo é chamado de escaleno quando tem os 3 lados com medidas diferentes. Beleza, vamos para o próximo aqui. Continuando aqui, ó, triângulo isósceles. No triângulo isósceles, o que acontece? Triângulo isósceles tem lados com medidas iguais. Quantos lados? 2 lados. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que o lado AB e AC tem a medida L e a base BC medida B. Observação, os ângulos da base têm a mesma medida, ou seja, a gente diz que isso são congruentes. E nesse caso aqui eu vou chamar de alfa. Vamos aqui ver no exemplo como que fica isso? Do triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Olha só o exemplo do triângulo isósceles. Está aqui. Ó. Marcando aqui, vou marcar aqui de vermelhinho. Esse lado aqui é L, tá certo? Esse lado é L, ou seja, o AC, a medida de AC é igual à medida de AB. Essas duas medidas são iguais a L. O lado BC aqui mede B, né? Como foi dito, o lado BC tem medida B.
E uma observação muito importante é que você saber o quê? Ó, que esses dois ângulos da base aqui, ó, eles têm a mesma medida. Ou seja, eles são congruentes, tá certo? E, continuando aqui, vamos falar agora sobre o triângulo equilátero. Vou subir aqui, olha só, triângulo equilátero. Como o próprio nome já diz, o triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados com medidas iguais. E aí, por consequência, você vai saber o seguinte, que ele também tem os três ângulos iguais a 60 graus. Tá certo? Então, triângulo equilátero, olha só. Nesse caso aqui, eu estou chamando a medida de AC igual à medida de BC igual à medida de AB. São os lados. Isso tudo igual a L. Tá certo? O ângulo A, lembra que o ângulo tem que colocar o chapéuzinho. A medida do ângulo A, tá? A medida do ângulo B e a medida do ângulo C é igual a 60 graus. Então, sempre eu vou ter essa relação aí. Ok? Falamos sobre a classificação dos triângulos em relação aos lados, que são três. Escaleno, isósceles e equilátero. Agora vamos falar sobre a classificação do triângulo em relação aos ângulos, tá certo? Então agora olha só, quando aos ângulos, os triângulos podem ser classificados em, vamos lá, primeiro caso, triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? Os três ângulos têm medidas entre 0 e 90 graus. Presta atenção, está entre 0 e 90 significa que não tem um ângulo 0 e não tem 90, tá certo? Está entre esses valores. Gostaria de chamar essa atenção. Próximo caso aqui, quando os triângulos são chamados de triângulo retângulo. Nesse caso, olha só, triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que acontece? Eu tenho um ângulo que mede 90 graus. É chamado de ângulo reto, tá certo? E ele é simbolizado por esse quadradinho aqui, ó. Nesse triângulo, esse ângulo aqui em específico, a medida dele é de 90 graus. Então, toda vez que você vê esse símbolo, você vai saber que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E o próximo caso aqui é o chamado triângulo obtusângulo, que tem um ângulo, olha só, é um ângulo só, que mede entre 90 e 180. Novamente, medir entre 90 e 180 não significa que tem um ângulo de 90 e nem um de 180, tá certo? Isso tem que ficar claro. Vamos ver aqui como que fica a imagem desse triângulo. Então, descendo ele aqui, tá na tela aqui. Olha só o desenho dele aí, ó. Nesse triângulo aqui, esse ângulo beta, o valor de beta, a medida dele é maior que 90 e menor que 180. Tá certo? Agora vamos aqui para o nosso próximo assunto, que aí, entendido isso, nós vamos falar sobre a existência. Olha só que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Bem, em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, tem aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. A soma desses três ângulos é igual a 180 graus.
Tá certo? Ainda tenho mais uma informação aqui, que é o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Olha só, dado um ângulo externo de um triângulo, sua medida é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, eu tenho aqui o triângulo ABC e eu tenho esse ângulo S aqui, ó, em específico, que é chamado de ângulo externo. O que eu estou dizendo aqui nesse teorema? Ele diz que a medida desse ângulo é a soma desses dois ângulos aqui não adjacentes. E é fácil verificar isso. Por quê? Porque a gente sabe que a medida do ângulo C mais o ângulo EC é 180 graus. Certo? O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho que a medida do ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, ou seja, que as três medidas desses três triângulos também é 180 graus. E agora aqui, ó, igualando essas duas equações, quando eu igualo elas, eu vou chegar ao quê? Olha só, fazendo uma menos a outra, eu vou chegar, isso aqui, esse menos esse vai dar 0. E aqui eu vou ter aqui, ó, esse ângulo C é igual a esse ângulo C, vai dar 0. Então, vai sobrar aqui, ó, que o ângulo EC menos o ângulo A mais o ângulo B é igual a 0. Então, passando isso aqui para o segundo membro, eu vou ter que EC, o ângulo externo C, vai ser o ângulo A mais o ângulo B. Tá certo? Então, é assim que eu provo essa situação. E aí, nós temos também aqui, ó, a desigualdade triangular. Essa desigualdade triangular, ela vai falar sobre o caso das existências de um triângulo, né? Eu tenho que verificar todas aquelas igualdades que eu já passei, mas agora aqui vamos verificar essa desigualdade triangular, que diz o seguinte, ó, o primeiro caso: em todo triângulo, sempre o maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, primeira coisa, eu tenho que observar isso. Então, aqui, ó, se esse aqui é o maior ângulo, se alfa é maior ângulo e ele está oposto ao A, então significa que se alfa é maior que beta, que é essa primeira condição, implica que o A é maior que B. Tá certo? Nesse caso, alfa é o maior ângulo, então A é o maior lado. Então, consequentemente, já fica clara essa ideia. Essa é a primeira desigualdade. Olha só a segunda. A segunda desigualdade diz o seguinte: condições de existência de um triângulo. Em todo triângulo, a medida de um lado ela é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados. Ou seja, para me verificar se um triângulo existe, então eu tenho que verificar primeiro assim, ó. Se eu pego a medida do A, aí eu tenho que ver que esse A ele tem que ser menor que B mais C. Isso tem que ser verdade. Se eu pegar o B tem que ser menor que A mais C. E se eu pegar o C tem que ser menor que A mais B, ou seja, a soma desses dois. Então, verificou isso, a gente consegue saber se temos ou não um triângulo. Por exemplo, se utilizarmos os segmentos com 2 centímetros, olha só, vamos verificar aqui. Se eu pego um segmento com 2 centímetros, (3 e 7). Temos então aqui, ó, 2, 3 e 7. O 2, o 3
e o 7. Vamos verificar se eu tenho um triângulo. Então, vou pegar o lado 2. Ele tem que ser menor que 3 mais 7. É verdade. Então, tá até aqui, ó, verdadeiro. Agora, eu vou pegar o lado 3. O 3 tem que ser menor... peguei o 3. Vou até circular aqui, ó, peguei o 3. Então, agora eu vou pegar esses outros dois lados. 3 tem que ser menor que 2 mais 7. Verdadeiro. Agora, eu vou pegar o lado 7 agora, ó. Quando eu pego o 7, e aí o 7 é menor que 2, sobrou os outros 2 mais 3. Não, isso é falso. Se é falso, então significa que essas três medidas, 2, 3 e 7, não é um triângulo. Ok? Não é um triângulo. Não é possível formar um triângulo com essas três medidas, tá certo? Olha só as atividades propostas. Vamos aqui para as atividades. Primeiro caso aqui, ó. Qual o maior segmento desenhado na figura a seguir? Eu tenho aqui, ó, um ângulo que é de 63 graus. Eu tenho um ângulo aqui que é de 57. Eu tenho aqui um ângulo que é de 59 e tenho aqui um ângulo de 60. Então, oposto ao maior ângulo, eu tenho o maior lado, não é? Qual desses quatro ângulos que é o maior? Nesse caso aqui, ó, é o 63. Então, qual que é o segmento? Esse segmento aqui, ó, BC. E essa é a resposta. Tá certo? Esse aqui, ó, que é o maior. Beleza, então, professor. Entendido. Vamos aqui para o próximo. Próxima atividade, exercício 2. Olha só. Com os segmentos 8, 15 e 18 centímetros, pode-se construir um triângulo. Por quê? Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho 8, 5 e 18. Lembra lá? Eu tenho que verificar primeiro que 8, ele é menor que a soma do 5 e 18? Não é? 5 mais 18 dá quanto? 5 mais 18 dá 23. Então, é verdadeiro. Ok. Agora, pega o 5. 5 é menor que a soma de 8 mais 18? Porque 8 mais 18 vai dar 26. É verdadeiro. E agora eu vou para o próximo caso, que é o 18. 18, ele é menor que a soma de 8 mais 5? A resposta é o quê? Vou colocar até de vermelho aqui, é falso. Então, a pergunta é possível construir? A resposta não. Não é possível. Não é possível. Tá certo? Exercício 3. Olha só. Se dois lados de um triângulo medem 38 e 14 centímetros, qual poderá ser a medida do terceiro lado? Vamos aqui. Vou colocar aqui exercício 3. Eu tenho que um lado mede 38 e o outro lado mede 14. Então, a pergunta é, qual que é a medida desse terceiro lado? Bem, esse terceiro lado, eu sei que a medida dele, ela tem que ser menor que o quê? Que a soma de 38 mais 14. Ou seja, o x, ele tem que ser menor que 38 mais 14. Então, 8 e 4 dá 12. Vai 1. 1 com 3, 4, mais 1, 5. Essa medida, ela tem que ser, lógico, que maior que 0, né? E menor que 52.
tá certo? Sendo menor que 52, eu tenho aí um triângulo. Questão 4. Vamos aqui para a questão 4. Fala o seguinte, olha só. Classifica as afirmações a seguir em verdadeira ou falsa. Todo triângulo isósceles é também equilátero? Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque o isósceles ele tem dois lados iguais e não 3. Para ser equilátero tem que ter 3. Agora, olha só. Todo triângulo equilátero é também isósceles? Essa é verdadeira, não é? Porque ele ser isósceles, basta ele ter dois lados iguais. E no caso do equilátero, ele tem 3, tá? Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Olha só, um triângulo escaleno. O escaleno é que tem 3 lados diferentes. Ele pode ser isósceles? A resposta é falsa. Existe triângulo retângulo e isósceles? Posso sim ter um triângulo retângulo e isósceles, não é? É verdadeiro. Posso ter sim. Ele tem um ângulo de 90 graus e os outros dois ser de 45 graus. Ok? Vamos aqui para o exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte, olha só. Determine os valores x e y, sabendo que o triângulo ABC a seguir é equilátero, ou seja, eu quero saber a valor de x e y, sabendo que esse triângulo é equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Então, eu posso montar aqui duas equações. Quais, professor? 15 menos y igual a 9, para descobrir o valor do y, e 2x menos 7 igual a 9, porque o triângulo é equilátero. Então, esse lado é igual a esse e esse outro lado é igual a esse. Aqui eu descubro o valor de x e aqui eu descubro o valor do y. Então, aqui, ó, isolando o y, eu vou ter assim, ó, menos y é igual a 9. Aqui está mais 15, vem para cá, menos 15, usando o processo prático. Então, vai ficar menos y é igual 9 menos 15 é menos 6. E agora eu multiplico por menos 1 dos dois lados, para assumir com sinal negativo do y, porque eu quero o valor de y positivo, então multiplico por menos y, então vai ficar y igual a 6, tá certo? Vamos aqui para o segundo caso, 2x é igual a 9, aqui está 7 positivo, 7 negativo, vem para cá positivo, ou seja, 2x é igual 9 mais 6 dá 15. X é igual a 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2 é igual a 7,5. Ok? Jovens, e assim nós encerramos nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Um grande abraço e fui!